Deus olha para o coração. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versos 6 e 7. É normal para os homens fazer uma avaliação externa e qualificar alguém segundo o que está diante de seus olhos. A exortação divina revela algumas verdades implícitas no texto. O Senhor contempla a avaliação que Samuel faz em seu coração e diz: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Com base na resposta divina, conclui-se que Eliabe, o filho mais velho de Jessé, era um homem belo e alto. Um homem que ficaria muito bem apresentável com os trajes reais. Entretanto, ele era um homem que o Deus que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras, Jeremias capítulo 17, verso 10, já havia rejeitado. A razão pela qual um homem alto e belo pode ser facilmente desqualificado por Deus é que ele, Deus, conduz sua avaliação de acordo com o que há em nossos corações. O homem não é representado pela sua aparência, e sim pelo seu coração. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios capítulo 27, verso 19. Somente Deus conhece o coração dos homens. Nós estamos limitados a conhecer o coração pelas obras que resultam dele. Dessa forma, descobrimos que Eliabe possuía um coração covarde. Esse homem formoso à vista e de grande estatura fugiu diante de Golias, o filisteu de Gate, junto com todos os israelitas. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. 1 Samuel capítulo 17, verso 24. Todavia vemos em Davi um homem que não fica de braços cruzados quando vê o gigante filisteu afrontar o exército de Deus. Em suas próprias palavras é dito: quem é esse filisteu incircuncioso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Davi recebeu uma avaliação totalmente negativa da parte do rei Saul. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. 1 Samuel capítulo 17, verso 33. Esse rei tinha convocado apenas os 3 filhos mais velhos de Jessé para a guerra, ou seja, aos olhos dele, Davi não merecia estar entre o exército de Israel. Agora, ele, Saul, o tem diante de seus olhos, se oferecendo para lutar contra aquele que estava causando medo em todo Israel. E de acordo com o que vê, Saul declara como que dizendo: ao olhar para você, eu vejo a certeza da derrota, pois Golias é soldado de guerra desde sua mocidade, e você é apenas um jovem. Davi era aquele que Deus declarou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos capítulo 13, verso 22. O homem que seu próprio pai tratou com desdém, desconsiderando, de certa forma, que ele poderia ser escolhido por Deus, aquele que Saul declarou ao vê-lo que já estava derrotado por ser apenas um rapaz, era o homem segundo o coração de Deus. Cometeremos diversos erros se julgarmos segundo as aparências, se usarmos como critério a satisfação de nossos olhos. Mas se atentarmos à exortação que diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, João capítulo 7, verso 24, tendo as Escrituras como base de avaliação, estaremos sendo guiados pelo Espírito que as inspirou. Quem julga segundo a carne está sujeito a cometer erros como Samuel, Jessé e Saul. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15.
O desfecho do encontro do gigante filisteu com o homem segundo o coração de Deus não poderia ser diferente. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrotou o filisteu e o matou. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 48 ao verso 50. Portanto, quando Deus abrir uma porta para você servir, seja num trabalho na igreja ou em qualquer outra atividade, pois somos exortados a, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Lembre-se da exortação que diz: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao verso 31. Oremos. Deus, ajude-nos a não avaliar segundo as aparências, mas segundo a reta justiça. Que não sejamos precipitados ao contemplar qualidades externas, mas aguardar os frutos que procedem de um coração, pois conhecemos a árvore pelos frutos. Que não venhamos a agir como fariseus, de honrar com os lábios, mas estar com o coração distante do Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelos pecados que nos são ocultos. Que o agir de Cristo em nós nos torne homens e mulheres segundo o seu coração, não confiando em nós ou em nossas faculdades, mas na capacitação que procede do seu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.